Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Meu nome é Rodolfo e hoje nós vamos gravar uma videoaula para vocês explicando um pouco sobre proteção de circuitos eletrônicos, tá? Como proteger um circuito que vai ser alimentado por corrente contínua, tá bom? Pessoal, por que a gente vai fazer essa videoaula para vocês? Porque cada vez mais no mundo da eletroeletrônica acontece queima de componentes eletrônicos por inversão de polaridade na alimentação deles, ou seja, a pessoa ao invés de alimentar corretamente positivo e negativo, troca, tá? Que mais? Queima por sobrecorrente, ou seja, deu uma sobrecarga nos componentes eletrônicos e acaba queimando a placa eletrônica. Que mais? Surto de tensão, ou seja, a placa está programada para receber 5, acaba recebendo 30, acaba queimando, tá? Entre outras coisas. E esses circuitos que a gente vai passar aqui para vocês são soluções para prevenir com que as placas eletrônicas que vocês, amantes da eletrônica, forem desenvolver, fiquem protegidas contra esse tipo de perigos, ok? A primeira coisa que a gente vai aprender a proteger é contra a inversão da polaridade na alimentação das nossas placas eletrônicas. Bem, pessoal, que vocês vão fazer uma placa, vai ter um circuito, tá? Bem simplesinho, então, por exemplo, alimentado por 5 volts, tá? Conjunto de microcontroladores, 6 digitais que vão escrever displays, etc, tá? Então, vamos pensar que vai ter um ponto onde você vai alimentar com o polo positivo da fonte de 5 e o negativo da fonte de 5, tá? Se a carga está programada para receber positivo e negativo dessa forma, o que vai acontecer? Como a carga está em paralelo com a fonte, ela vai receber os mesmos 5 volts da fonte. Num circuito paralelo, a tensão é a mesma, tá? E aí vai começar a circular uma corrente elétrica, que é a corrente de consumo da nossa carga. Carga também poderia ser um motor, poderia ser uma resistência de aquecimento, entre outras coisas, tá? Ou seja, aqui está tudo ok, porque o positivo foi no positivo da carga e o negativo foi no negativo. Mas se, por exemplo, você pega essa carga, empresta para um colega para realizar um projeto, e aí ele faz o quê? Inverte a polaridade na alimentação. O que pode acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. O negativo da fonte de alimentação vai para o positivo da carga. E o positivo da fonte, como ele ligou inverso, vai no negativo da carga. E aí vai acontecer o quê? Vai tentar forçar a passagem de uma corrente elétrica no sentido contrário ao que a carga deveria receber. E aí isso daí vai acontecer o quê? Provavelmente vai queimar a nossa carga, tá? E aí, com certeza, todo um tempo de desenvolvimento, todo um tempo de planejamento para fazer um projeto, vai tudo por água abaixo, tá? O que eu vou ensinar para vocês? Como resolver isso daí de uma forma barata, eficiente e que vai transformar todo esse nosso problema aqui numa solução fantástica, ok? Vamos ver então? Pessoal, no mundo da eletroeletrônica tem um componente chamado diodo. E a simbologia dele é essa daqui. O diodo ele tem dois terminais. Ele tem o terminal anodo e o terminal catodo. Onde o anodo é o terminal positivo e o catodo é o terminal negativo, tá? Como é que ele funciona, pessoal? O diodo é o cara que quando você coloca positivo no anodo e negativo no catodo, ele funciona como se fosse uma chave fechada, ou seja, ele permite a passagem de corrente, tá? Ele permite que a corrente circule nesse sentido aqui, ó, tá? Veja que o diodo ele é bem parecido com uma seta, ele aponta o sentido que ele deixa passar a corrente elétrica, tá bom? Mas se você pegar o diodo, esse mesmo diodo, e desenhar o diodo aqui novamente, ó, tá? Se você colocar negativo no anodo e positivo no catodo, o que acontece? Ele vai funcionar como se fosse uma chave aberta, tá? Por quê? Porque você está tentando forçar a passagem da corrente elétrica nesse sentido aqui, ou seja, do positivo para o negativo do diodo. E esse terminal catodo, tá vendo? Ele funciona como se fosse uma barreira. Ele não deixa passar a corrente elétrica nesse sentido, tá? E se ele não deixa, ele funciona como uma chave aberta. Então, positivo no anodo, negativo no catodo, chave fechada. Negativo no anodo, inverteu. Positivo no catodo, a barreira não deixa passar a corrente. E aí é uma chave aberta. Vamos solucionar esse problema aqui então, pessoal. Olha lá, pessoal. A primeira solução e mais simples de todas é colocar um diodo sempre em série com a fonte de alimentação. Por quê? Porque se ele estiver polarizado corretamente, ele vai conduzir a corrente elétrica com uma chave fechada.
Se ele tiver polarizado errado, ou seja, inversamente, ele vai funcionar com uma chave aberta e o circuito vai estar desligado. Então veja bem, nesse primeiro caso aqui, ó, temos positivo no anodo do diodo? Temos. Temos negativo tendendo ao terminal catodo do diodo? Temos. Então ele está funcionando como se fosse uma chave de que tipo, pessoal? Uma chave fechada. Se é uma chave fechada, ele permite a circulação de corrente elétrica no circuito. Ou seja, a carga é alimentada pela nossa fonte de alimentação. O cidadão foi lá, trocou a polaridade da alimentação. O que vai acontecer? Negativo está vindo no anodo. E positivo está tendendo aqui no terminal catodo do diodo. Pessoal, o cara inverteu, colocou negativo no anodo e positivo no catodo, vai acontecer. Ele vai funcionar com uma chave aberta, que é a corrente elétrica que vai circular nesse circuito, se aquele é uma chave aberta. A nossa corrente é igual a zero. Se a corrente é igual a zero, não vai passar essa corrente elétrica na minha carga, vai proteger ela contra a inversão acidental da polaridade na alimentação da carga. Então, por o cara ter invertido a polaridade da fonte, o diodo funcionou com uma chave aberta, carga está o quê? Desligada. Quando o diodo está conduzindo, ele tem uma perda de tensão de 0,7 volts. Se ficar 0,7 volts nele aqui, quanto que vai ficar na carga agora? 4,3, tá? Mas isso aqui é tranquilo, pessoal. Carga que funciona com 5 vai funcionar com 4,3 também, tá? E qualquer coisa a gente aumenta um pouquinho a tensão da nossa fonte, por exemplo, para 6 volts, tá? É zero. Qual que é a tensão que tem em cima da carga, pessoal? A tensão é zero. Por quê? Porque tensão, se a corrente é zero, a tensão é zero. Esse produto aqui, essa multiplicação, né? A tensão na carga é zero, pessoal. O diodo está funcionando com uma chave, toda a tensão fica parada na entrada da chave. Ou seja, toda a tensão fica no diodo daí. Ou seja, esses nossos 12 volts, tá? Essa tensão de 0,7, para quem estudar diodo, significa a tensão direta de condução dele. E essa tensão de 12 volts é a tensão que a gente chama de tensão reversa, quando ele está polarizado reversamente. Pessoal, viram como é simples proteger então contra a inversão de polaridade na alimentação? Pegue e coloque um diodo em série com a tua fonte de alimentação. Por quê? Se o cara polarizou certo, chave fechada, carga recebe tensão. Se o cara polarizou errado, chave aberta, desliga a carga. Bom, pessoal, nessa proteção que vocês aprenderam por último, então, se o cara alimentar corretamente a fonte de alimentação, o diodo funciona com uma chave fechada, tensão na carga. Se alimentar de forma errada, diodo como chave aberta, desliga a carga. Existe uma proteção mais eficiente que essa, utilizando uma ponte de diodos, tá? Uma ponte de diodos é uma ponte que utiliza 4 diodos, tá? E como que você vai fazer para alimentar ela? Você vai pegar a tua fonte, alimenta entre D1 e D3 e a tensão de saída vai estar nesses dois pontos aqui, ó, tá? E ela vai fazer uma mágica aqui de qualquer forma que você alimentar a tensão nessa ponte de diodo, na saída dela a tensão vai ser sempre com a polaridade correta. Vamos ver como é que fica? Ó, eu tenho uma carga aqui que eu chamei de R1, tá? O resistor poderia ser qualquer coisa, tá? Então vamos supor que, ó, do jeito que tá aqui, eu tô chegando com positivo aqui, pessoal. Que é o polo positivo da fonte de 12. E eu tô chegando com o que, ó? Negativo, tá? Positivo no anodo tá polarizado correto. Então ele funciona com uma chave fechada. Ó, então a corrente passa por ele nesse sentido aqui, ó. No entanto, quando chegar nesse nó aqui, ela vai tentar dividir para onde? Para cá, ó, nesse sol. Por que ela não passa? Porque o catodo funciona como uma barreira, ó, a corrente não passa por aqui. Carga, tá? Que nesse caso é simplesmente o nosso resistor R1. Pelo R1, vai tender esse sentido. A corrente, pessoal, ela sempre vai do positivo ao negativo. Ela nunca vai do positivo ao positivo, ela sempre tem que circular de um polo para o outro. Em vez de ele voltar pelo D4, ela passa nesse sentido pelo D2, veja que o diodo é uma seta, ele aponta a passagem da corrente. Vai chegar aqui e vai retornar o negativo da fonte de 12 volts, tá? Ou seja, alimentei dessa forma, cheguei positivo e negativo na minha carga, tranquilamente, funcionou legal.
Agora, vamos dizer que o cara acidentalmente inverteu aqui, ó, a polaridade da fonte, ó. Puta, vai queimar a minha carga, o circuito vai ficar desligado, o que vai acontecer? Pessoal, então agora aqui a gente tem, ó, negativo e aqui a gente tem positivo. Tá? Então veja bem, ó, a corrente vai sair do positivo, aqui, ó. Vai encontrar uma barreira aqui, não vai passar. Diodo é uma seta, então a corrente passa para cá, ó. Encontrou outra barreira, não passa. Então, ó, veja que o positivo voltou a ficar aqui nesse ponto na carga, ó, certinho do jeito que a gente precisa, tá? Vai circular uma corrente pelo R1, vai chegar aqui. Volta para o positivo ou vai para o negativo? Vai para o negativo, pessoal. A corrente vai do positivo para o negativo, tá? Entre polos diferentes, ó. Volta para o negativo e fica uma circulação de corrente constante na carga, mantendo sempre positivo nesse ponto da ponte de diodos e o negativo aqui, ó. Ou seja, sempre alimentando a minha carga de forma correta, tá? Então, se você quiser prevenir mais ainda o teu circuito contra inversão de polaridade na alimentação, se você colocar uma ponte de diodos, meu amigo, com 4 diodos na entrada da fonte, o cara vai poder alimentar de qualquer jeito a entrada da fonte e vai funcionar melhor ainda, tá? Você fica despreocupado com relação a isso aqui, tá? Se você estudar depois conversor CA/CC, você vai ver que você vai poder entrar até com corrente alternada, que essa ponte de diodos ela vai retificar e transformar em corrente contínua para sua carga, tá? Benefício essa ponte de diodo. Qual que é o problema dela? Cada vez que você coloca a fonte nessa ponte de diodo, vão conduzir a corrente elétrica por vez. E aí você vai ter uma perda de aproximadamente 1,4 volts na ponte de diodo. Então, se por exemplo eu alimentei com 12, qual que é a tensão que vai chegar aqui na minha carga? Ó? Vai chegar. E é o que a gente vai ter que fazer, ó. Se essa tensão aqui for ruim para nós, aumenta um pouquinho a tensão da fonte para aqui chegar uma tensão legal para você, tá? Agora, se aqui, por exemplo, precisar receber 5 volts e está chegando 10.6, a gente usa um regulador de tensão para baixar essa tensão de 10.6 para 5 volts. Mas o mais importante é que a ponte de diodo resolveu o nosso problema de inversão de polaridade na alimentação. Então, espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Por favor, peço para vocês, use a ponte de diodos, tá? No teu sistema. Vocês viram que ela protege contra qualquer tipo de inversão de polaridade, vai acrescentar, vai agregar valor no teu projeto, porque tem mais recurso, mais tecnologia empregada nele, tá? E quanto custa isso aqui? R$1, tá? Lembra sempre, ó, usou a ponte, tem uma perda de 1,4 volts, e como a corrente que passa pela carga é a corrente que está passando pelos diodos, os diodos não tem que suportar a mesma corrente que passa na carga. Se a carga consumir 3 amperes, os diodos vão ser diodos que tem que suportar também 3 amperes, tá? Gente, um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, se inscrevam no nosso canal, compartilhem nossos vídeos para cada vez a gente possa ajudar mais pessoas nesse grande universo, nesse grande mundo que a gente vive, tá? Tudo isso aqui é feito especialmente para vocês, tá? Se inscrevam no nosso canal, compartilha, escreve um comentário dando elogio ou crítica, tá? Sugere alguns vídeos, tá? Pra gente fazer para vocês, tá? Para cada vez estar ajudando mais vocês e fazer todo o conhecimento de vocês crescer cada vez mais, ok? Fiquem com Deus, forte abraço, até mais.